Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre charge. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno e estamos aqui para contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento, com o nosso compartilhar de saberes dentro da nossa área de língua portuguesa. Então vamos observar aqui quais são os elementos composicionais que constituem este gênero textual que intitulamos de charge. Vamos ver? Então, a gente trouxe aqui nesse slide algumas das suas características, né? A charge é um gênero textual cuja intencionalidade principal é fazer uma crítica por meio do humor. Caracteriza-se pela criatividade e abordagem de temas atuais relativos à política, futebol, economia, etc. Alia a linguagem verbal à linguagem não verbal. São textos normalmente publicados em veículos jornalísticos, impressos ou digitais. Então vejam, quando nós dizemos que as charges fazem ali um alinhamento entre linguagem verbal e linguagem não verbal ou linguagem visual, nós estamos com isso afirmando que para que ela seja interpretada na sua completude, é necessário que o leitor observe atentamente as ilustrações, os desenhos, as imagens presentes neste gênero textual, porque elas ali nos indicam muito da intencionalidade do chargista, de quem elaborou a charge. Então a gente tem que prestar atenção para poder ter uma interpretação aprofundada não somente das imagens que constituem a linguagem não verbal ou também linguagem visual e correlacionar essas imagens às palavras que constituem a linguagem verbal. Então essas são algumas das características da charge. Então observem aqui, nós temos aqui uma charge, dois personagens, temos a imagem de um telescópio, e eles estão dialogando, temos os balões de diálogo e dentro desses balões a linguagem verbal por meio das seguintes frases. O primeiro personagem questiona, está vendo o eclipse? E o segundo, não, são as minhas dívidas que estão nas alturas. Então, uma das características da charge é provocar o humor e de uma forma irônica. Também fazer aqui, nesse caso, uma reflexão sobre um comportamento social das pessoas com relação ao excesso de consumo, com relação ao fato de não ter uma educação financeira equilibrada a ponto de manter ali um equilíbrio saudável nas dívidas, E temos também aqui uma ruptura de expectativas, Então, quando o leitor lê ali a primeira pergunta, ele gera uma expectativa. Essa pergunta faz com que o leitor crie uma esperança de que a resposta que virá será outra, Então espera-se provavelmente que o segundo personagem diga que está vendo no telescópio a imagem das estrelas, que de repente está contemplando a Via Láctea, a Lua, mas não, a resposta frustra, ela rompe com a expectativa do leitor e promove de uma forma bem humorada e irônica uma reflexão sobre a questão da vida econômica das pessoas. Então vamos nos lembrar também de alguns conceitos, por exemplo, o sentido literal ou denotativo das palavras estão presentes muitas vezes nos textos científicos de uma forma geral, mas quando nós vamos para os textos literários, charges, histórias em quadrinhos, cartoons, etc., nós temos muitas vezes as palavras sendo utilizadas também no sentido figurado, ou seja, no sentido conotativo. Então, só para a gente distinguir o sentido literal ou denotativo, nós trouxemos um exemplo, Gosto de caldo verde, vejam que aqui a palavra verde se refere ao caldo no sentido literal, e no segundo exemplo, estou verde de fome, a palavra verde já tem um sentido ali conotativo, porque é uma linguagem figurada. Então, só para a gente retomar aí e prestar bastante atenção, para entender qual é a intencionalidade de quem elabora as frases que estão presentes nos textos discursivos, nos textos literários. E uma reflexão bem interessante para se fazer é com relação à questão financeira, Vocês já tiveram que economizar dinheiro em alguma coisa, sentiram de vontade de comprar e não compraram, De que forma que foram sensibilizados para perceber o que de fato é necessário comprar e o que não, para não se endividar. Então fica a dica aí, é uma dica que perpassa a intencionalidade do chargista ao elaborar a charge e também a intenção dessa aula de promover essa reflexão, certo? Então, nessa aula nós falamos sobre charge, espero que vocês tenham gostado e até breve.